Beleza, não chora muito pro microfone de banheiro não. Tô sem microfone. Ó, item 6. Ele quer que a gente esboce as direções. Então, antes de tudo, bora definir essas notações aqui que ele está usando. A gente tem dois tipos de notações que a gente vai usar principalmente. A gente tem os colchetes, que são usados para denotar direções, que nada mais são do que vetores. E a gente tem as chaves, que são usadas para denotar planos, que nada mais são do que áreas. Então, direção vai ser um vetor, e todo vetor ele tem a ponta da sua cauda sendo a origem, e a direção que aponta a flecha, o seu final. Então, a gente tem esse tipo de denotação, que é para vetores, e plano a gente tem a denotação de uma área, que seja ela da forma geométrica que for, desde que seja bidimensional, obviamente. Então, a gente tem essas duas notações. Aqui está tudo certinho. Ele quer a direção, então ele já deu nossa notação em colchete. E aqui é o que a gente vai fazer. Antes de tudo, bora delimitar o que são esses números aqui no centro. Para a direção especificamente, a gente tem a denotação de UVW, que vão dar match com a nossa coordenada x, y e z. Então, o que a gente tem aqui é que U vai ser correspondente a x, V correspondente a y, W correspondente a z. Não precisa saber disso para resolver, mas é bom saber dessa notação. Então, a gente tem aqui, na letra A, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1. O que a gente vai fazer aqui? Fazer a coordenada desses pontos. Coordenada nada mais é do que um ponto no espaço geométrico que ele é definido por dois ou mais pontos diferentes. Então, se a gente tem uma coordenada num plano bidimensional, a gente vai ter x e y, que vão dar um ponto aleatório para a gente, e assim que a gente resolve funções. E no espaço tridimensional, a gente vai ter x, y, z. E o que a gente vai fazer aqui é dar match nessas coordenadas no plano tridimensional. Então, o que a gente quer saber? A gente tem a direção. A direção sempre vai ser uma flecha, que vai sair de um ponto de cauda e chegar finalmente nesse ponto final. Então, tudo isso que ele demonstra aqui são pontos finais da nossa flecha, que é para onde a seta está apontando. Então, a seta aponta para esse ponto de coordenada aqui. Então, o que a gente vai fazer? A flecha sempre sai de um ponto específico, que é a cauda dela. Que, no caso, a gente vai sempre sair da origem. A origem 0, 0, 0. Onde x é 0, y é 0 e z é 0. Então, ele vai sempre sair desse ponto e ele vai ter que chegar nesse ponto, no caso da letra A, 1, 0, 1. Então, o que a gente faz? A gente vai corresponder x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1. Isso não é o ponto final ainda, são três pontos diferentes que vão dar um ponto em comum no espaço. Então, o que a gente vai fazer aqui? X igual a 1, bora marcar. A gente pega aqui o eixo x e marca x igual a 1. A gente pega aqui o eixo z e marca onde z é 0, que é aqui. No y, desculpa. E aqui no z, a gente marca onde ele é igual a 1. Então, a gente pega o eixo z, chega aqui no 1 e marca. Lembrando que esse cubo ele é delimitado de x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Então, ele vai no máximo até 1. Então, beleza. Então, a gente tem esse ponto aqui. Então, a gente só faz ligar os pontos agora. Como o y é igual a 0, esse ponto ele vai estar paralelo a essa face aqui. Essa face. Então, chegando no z igual a 1, a gente tem essa aresta toda sendo preenchida, porque ela está paralela a z. Então, nosso ponto vai estar aqui para cima. E como o x é igual a 1 também, essa aresta aqui de cima, que é paralela também, vai estar conectada a x. Então, a gente vai ter esse ponto em comum nos dois. Ó, percebe que aqui a gente tem z igual a 1, porque ele está paralelo a essa aresta de z. E a gente tem x igual a 1, que ele está paralelo aqui também a x igual a 1. Então, a gente tem o nosso ponto final da coordenada. Y é igual a 0, então, como eu falei, ele vai estar paralelo a essa face aqui. Então, a gente só conecta os pontos. Sai de 0, 0, 0 e chega aqui no nosso queridíssimo 1, 0, 1. E essa é a nossa questão item A da letra 6.
Letra C é foda. Beleza. Segundo. Mesma coisa. Sempre que a gente for esboçar, a gente vai sair do ponto da origem 000. Então, bora lá. Item B. 102. E aqui já é importante sacar um negócio. Eles sempre vão dar um fator comum quando tiver frações. Então, sempre que eu tenho, tipo, o U valendo meio, por exemplo, no final do índice de Miller, se a gente teve igual a 0 e W igual a 1, por exemplo, a gente vai ter que multiplicar isso aqui por um fator comum. Então, a gente multiplica por 2, e aqui multiplica por 2, e aqui multiplica por 2. Isso para tirar essa fração. Então, o que seria meio vai virar 1, porque vai ser 2 dividido para 2. 0 vezes 2 vai ser igual a 0. E 1 vezes 2 vai ser igual a 2. Então, percebe que aqui a gente chegou no nosso 102. Só que o 102, na verdade, é meio 01. Para fazer isso da forma inversa, a gente tem esses valores e a gente divide por um fator comum. Então, se a gente dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, a gente vai ter meio, 0 e 1. Então, na verdade, tudo que a gente tem do 102, que foi o que ele deu aqui, vai ser meio, 0 e 1. Mesma coisa para cá, para o item C. A gente tem 3, 1, 3. Se a gente dividir tudo por 3, a gente vai ter 1 terço. Opa, a gente vai ter 1 aqui, que vai ser 1 terço, 1 terço. E aqui dividindo por 3, a gente vai ter 1 de novo. Então, no item 313, dividindo tudo por 3, vou botar aqui, dividido por 3, a gente vai ter 1, meio e 1. Aí, por exemplo, fica a letra B, a gente vai ter 1, 0, 2. A gente divide tudo por 2. Divide por 2. Então, a gente vai ter meio. 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. Meio, 0, 1. Como a gente tinha botado aqui já. Essa parte é importante. Relação de transformações desses índices. Não consigo apagar mais. Legal. Aí tá. Bora voltar lá. Agora aqui no nosso XYZ, a gente vai ter aqui 102. Divide por 2. Meio. 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente vai ter aqui x igual a meio. Y igual a 0. E z igual a 1. Então, é isso que a gente tem agora. Deixa eu apagar. E agora a gente vai lá no nosso queridíssimo gráfico denotar essa direção. Então, U igual a meio. X igual a meio. A gente é aqui nosso eixo X e marca o meio aqui dele. Y igual a 0. Vai estar nessa face aqui de novo, como eu falei daquela última vez. Z igual a 1. Então, a gente chega aqui no Z, vai lá no 1 do Z e marca aqui. Então, a gente vai traçar uma paralela. Aqui em Z, como ele é igual a 1, a gente vai chegar aqui. E aqui, como x é igual a meio, a gente só vai correr até aqui. Então, nosso ponto comum é esse daqui. Esse é o ponto comum. Paralelo a Z, paralelo a x. Então, já tem o nosso ponto final da coordenada. Como y é igual a 0, ele vai estar colado nessa face onde y é igual a 0. Então, a gente pega o nosso ponto inicial e simplesmente faz a nossa seta para o ponto final. Simples assim. Agora, bora lá. Nosso último item da item C, a gente vai ter 3, 1, 3. Mesma coisa. Divide por 3 tudo para obter os índices dentro que são menores do que 1. Então aqui a gente vai ter 3 dividido por 3, 1. 1 dividido por 3, 1 terço. 3 dividido por 1, 1 de novo. Então a gente vai ter que x igual a 1, y igual a 1 terço e z igual a 1 de novo. Então tá aqui, partindo da origem, bora marcar as coordenadas. X igual a 1. Então a gente marca aqui.
y igual a 1/3. A gente chega aqui no eixo y, marca 1/3. Seria mais ou menos aqui. Aqui metade, né? Seria mais ou menos aqui. E z igual a 1. A gente marca aqui. Agora a gente vai fazer nossos pontos em comum. A gente faz aqui a paralela ao y, que vai ser nessa... paralela ao z, desculpa. Que vai ser nesse ponto. Chegando aqui. Aí aqui em x igual a 1, ele vai estar para cá. Como z é igual a 1 também, ele vai estar para cá. Só que aqui para cima, onde é paralelo a z. Então, nosso ponto vai estar daqui, x igual a 1, z igual a 1. Só que agora a gente vai mover o y. O y, a gente traça essa aresta que é paralela aqui e marca 1/3 nela. Vou explicar de outra forma para ficar melhor. Aqui. Primeiro a gente marca os pontos. Y igual a 1/3, x igual a 1, z igual a 1. Então, bora marcar dois pontos da coordenada primeiro. O ponto onde x é 1 e z é 1. Então, a gente corre o x aqui na aresta de paralela a x, só que na altura de z. A gente chegou nesse ponto aqui. Aqui, mesma coisa, paralelo a z, só que na largura de x, que é para cá. A gente chega nesse ponto. E agora a gente traça a paralela y, que é 1/3. Então, essa aresta aqui, ela é como se equivalesse a essa aresta de y aqui embaixo. Então, a gente marca 1/3 nela. Então, 1/3 vai ser aqui. Então, esse ponto que eu marquei aqui, na verdade, ele vai ser aqui. Então, esse é o ponto final. Ó, percebe que ele está paralelo a x, porque essa aresta correu x. Ele vai estar paralelo a z, porque essa altura aqui é paralela a z, na altura de z. E ele correu um y para cá, porque essa distância é a mesma distância de y. Então, esse é o ponto. Percebe? Então, a gente vai partir da origem e chegar nesse ponto. Basicamente assim. Vou fazer mais uma diferente, só para demonstrar como resolver. Então, basicamente, assim que resolve essa questão. Mas, digamos que a gente tem aqui... Deixa eu ver. 2, 2, 2. Beleza. Para a gente chegar no... Isso aqui vai dar 1, na verdade. Bora dizer que vai ser tudo meio. Acho. Tá. Bora dizer que vai ser tudo meio aqui. X meio. Y meio. Z meio. Então, bora lá. Bora marcar primeiro os pontos iniciais. X igual a meio. Seria aqui. Y igual a meio. Seria aqui. E Z igual a meio seria aqui. Então, o que a gente vai fazer é traçar os pontos de acordo. O que a gente vai ter? Primeiro aqui, a gente vai chegar em x igual a meio. Então, a gente vai traçar essa reta paralela a y na mesma paralela de x. Ó. Sempre que eu for fazer uma linha reta assim, eu estou tentando fazer a paralela aqui. Então, tem que ter a mesma direção. Então, a gente já tem esse primeiro ponto aqui. Ó, essa linha está paralela a y aqui. E essa linha está paralela a x aqui. E agora a gente só tem que subir a altura de z. Então, a gente traça uma paralela a z. Bem aqui. Só que na metade de z. Então, como eu estou aqui no meio da célula, aqui será a altura máxima. Então, eu só pego metade dessa altura. Que aqui é no meio dessa face aqui de cima. Essa é a altura máxima de z. Então, seria mais ou menos aqui o ponto. Então, eu traço de 0, 0, 0 até esse ponto. E esse ponto está bem no meio da célula inteira. Basicamente assim. Eu não lembrava que era tão chato assim, beleza.
Tá. Item 6, velho. Foda.